O clube turco procurou o diretor de futebol do Flamengo, o José Boto, e demonstrou interesse em contratar o Felipe Luiz. O treinador, no entanto, vive bom momento na gestão técnica, do Flamengo. E, além disso, mesmo desejando atuar na Europa futuramente, o técnico entende que o projeto no Flamengo ainda está em construção. Por esse motivo, decidiu nem abrir negociações. O Fenerbahçe chegou... Nação flamenguista, né? A mídia discutindo aí a questão. Felipe Luiz, pessoal. Pois é, Felipe Luiz é aquele treinador que todo mundo dizia que a primeira proposta que ele tivesse de um clube europeu aí, ele ia embora, né? Parece que não é isso que a gente tá vendo, né? Recebeu proposta aí do clube da Turquia, né? O Fenerbahçe. Mas mesmo assim ele disse não. Por quê, pessoal? Porque no Flamengo ele sabe que tem visibilidade, né? No Flamengo ele sabe que vai disputar as principais competições para ganhar. Então, sem sombra de dúvida, ele recusou, não quis nem abrir conversa. Foi bem claro, bem sincero, bem realista, como um treinador tem que ser, né? Jogar limpo, não como outros estão fazendo aí, né? Não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se vai, não sabe se fica. Flamengo não. Não vou ficar, vou fazer meu trabalho. Foi bem realista, né? Inclusive tem palmeirense discutindo essa questão aí, né? Que parece que também foram atrás de Abel, né? Mas não sei. Uma coisa é certa. Flamengo joga amanhã. Precisa se manter na ponta da tabela. Flamengo se estuda também já a renovação de Felipe Luiz até 2026. Será importante essa renovação de contrato. E sem sombra de dúvida, pessoal, eu acho que o Flamengo vai renovar sim com o Felipe Luiz, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo, canal Opina Porco, link na descrição. Vamos acompanhar. Flamengo, primeiro lugar, 47 pontos, 21 jogos. Cruzeiro, segundo lugar, 44 pontos, porém 22 jogos. Tem um jogo a mais que o Flamengo e tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Palmeiras, terceiro lugar, 43 pontos, 20 jogos. Então hoje o Palmeiras faz o seu jogo de número 21 contra o Inter dentro do Allianz. E só trazendo um contexto histórico aqui para vocês. O Inter nunca venceu o Palmeiras no Allianz desde sua inauguração em 2014. Então, assim, o Inter vai ter que quebrar um tabu. Existe a expectativa da estreia, tanto de Carlos Miguel, que tem surpreendido nos treinos, quanto do Andreas Pereira. Então hoje o Palmeiras pode ter Carlos Miguel e Andreas Pereira. Abel Ferreira está suspenso para a partida de hoje. Então o Abel não estará em campo. O Palmeiras joga sem ali o Abel Ferreira em campo. Eu acredito que o Palmeiras ele tem todos os ingredientes para vencer o Inter. O Inter provou ser uma equipe, principalmente agora que jogou contra o Flamengo na Libertadores recentemente, né? Não só na Libertadores, como no Campeonato Brasileiro também. Os caras provaram ser uma equipe muito desorganizada. Obviamente que agora o Inter ele tem que se esforçar para se manter ali dentro da Série A, ganhar posições para tentar pegar pelo menos uma repescagem de Libertadores. Mas não vejo um adversário difícil pela frente. Não vejo. Acredito que seja um jogo que está muito na mão do Palmeiras. E aí o jogo do... o Cruzeiro vai jogar contra o Bahia só na segunda-feira, dia 15. Da galera que tá em cima ali, né? Ótimo jogo, hein? Cruzeiro e Bahia. Jogo extremamente interessante. Porque o Bahia tá em quarto, o Cruzeiro em segundo. E aí depois você tem o Flamengo que joga amanhã contra o Juventude. Lá na casa do Juventude. Então esse aqui é o panorama. E por falar em Flamengo, já vamos embalar aqui notícia do Flamengo. Notícia importante essa, hein? Felipe Luiz recusa a proposta do Fenerbahçe e segue focado em renovação com o Flamengo. Notícia lá da coluna do Fla. Felipe Luiz recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia e decidiu manter as conversas para a renovação com o Flamengo.
A informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Matos e confirmado pela reportagem do Coluna do Fla. O clube turco procurou o diretor de futebol do Flamengo, o José Boto, e demonstrou interesse em contratar o Felipe Luiz. O treinador, no entanto, vive bom momento na gestão técnica, do Flamengo. E, além disso, mesmo desejando atuar na Europa futuramente, o técnico entende que o projeto no Flamengo ainda está em construção. Por esse motivo, decidiu nem abrir negociações. O Fenerbahçe chegou a sinalizar com uma compensação financeira ao Flamengo, mas tanto o clube carioca quanto o treinador descartaram qualquer possibilidade de encerrar o vínculo agora. Demonstrando confiança no trabalho, o Flamengo já apresentou uma proposta de renovação contratual até o fim de 2026. A Leila tá fazendo isso lá também no Palmeiras, né? Uma renovação de 1 ano, mas muito em virtude da postura do Abel em relação a isso, que por ela, o Abel ficava até o mandato dela, com opção de extensão até o fim de 2027. Felipe Luiz vai ficar até o final de 2026, pessoal, e com renovação automática. Claro, tudo depende também do que ele ganhar, né, nessa sua trajetória. Mas eu acho que é o treinador ideal para o Flamengo nesse momento. É isso daí. O Fenerbahçe foi atrás do Abel também. A gente teve a informação na semana passada, né? Início dessa semana, final da semana passada, de que tiveram 2 clubes que foram atrás do técnico do Palmeiras. E o Abel, o staff do Abel, na verdade, sinalizou também que não desejava nem abrir negociação. Isso mostra o foco de ambos os técnicos com as competições brasileiras. Isso mostra que os caras estão a fim de fazer a coisa acontecer. Porém, eu vejo perspectivas diferentes em cima desse trabalho. O trabalho do Felipe Luiz, eu vejo como um trabalho que é uma construção que teve início recente e esse trabalho ainda não atingiu seu ápice. É um trabalho que está sendo construído, progredindo. O trabalho do Abel, eu quero entender. Porque o Abel, ele defende que o trabalho dele é uma reestruturação de elenco. Só que muitos de nós não conseguem mais enxergar um trabalho que evolui. É um trabalho que vem parado, pelo menos aí nos últimos 1 ano e meio, quase 2 anos. Alguns defendem que até antes disso, que já é mais de 2 anos que não apresenta resultado. Eu ainda dou ali a colher de chá de dizer que é na última 1 temporada e meia para 2. Que eu não consigo enxergar uma evolução. Então talvez seja um trabalho que esteja estagnado. Vamos entender isso agora, porque reforços têm chegado. E aí a gente vai entender como que o técnico vai gerir e a capacidade de visão tática dele. Beleza? Pois é, pessoal. Felipe Luiz recusando proposta do Fenerbahçe, né? Eu acho que nesse momento foi importante, né? Foi importante até porque Felipe Luiz começou sua trajetória como treinador de futebol agora, né, pessoal? Temos que ser bem realistas, né? Para mim, ele ainda tem muito a agregar valor, sem sombra de dúvida. É aquele cara que, para mim, já vai ganhar muitas coisas ao longo da sua carreira. Vai errar muito, vai aprender muito, isso aí faz parte. Mas eu acho que a saída de Felipe Luiz, nesse momento do Flamengo, não seria boa. Não seria boa. E eu acho que ele tomou a decisão certa, né? Não é desfazendo o clube da Turquia, né? O Fenerbahçe, né? Mas nesse momento, você querer comparar Flamengo, a visibilidade que o Flamengo tem, com a visibilidade que o Fenerbahçe tem, não tem nem lógica, né, pessoal? Pra mim, não tem nem lógica, né? Então, sem sombra de dúvida, pelo menos até esse momento, Felipe Luiz disse sim, né? Vai ficar, vai continuar. A gente espera, né? Que ele, quem sabe ali quando ganhar campeonatos importantes, né? A Copa do Brasil, uma Libertadores, um Brasileirão. Ganhou a Copa do Brasil? Ok. Vamos agora para Libertadores e Brasileirão, né? Aí sim, né? Talvez ele possa pensar de deixar o Flamengo. Mas eu acho que nesse momento
não seria uma boa nem para ele e nem para o Flamengo, né? Abandonar o time ali no meio da temporada, né? Jogos que agora vão ser decisivos. Jogo esse que o Flamengo joga amanhã, né? Contra o Juventude para quebrar o tabu. Ele joga no meio de semana aí com o Estudiantes, Maracanã. Jogo esse válido pela Libertadores. E o torcedor tá nessa esperança do Flamengo fazer uma grande atuação na quarta-feira. Eu vejo muita gente dizer, não, o Flamengo tem que vencer, golear. Não, pessoal. Não existe isso não. O Flamengo tem que vencer. Vencer o seu jogo 1-0, 2-0, 3-0, não importa. Claro, se for por mais de um gol de diferença, será melhor ainda, né? Mas nesse momento eu sempre digo aqui nos meus vídeos. O importante é vencer. 1-0, maravilha. 2-0, fantástico. 3-0 é um sonho. O importante é vencer, levar a vitória. O que você não pode acontecer é você levar uma derrota, ou até mesmo um empate, né? Talvez não seja de bom tamanho, né? Mas uma vitória já está essencial, né? Muitos colocando o Flamengo como o grande favorito aí a chegar à final da Libertadores, né? Até porque muito se diz que essa chave que o Flamengo pegou é uma chave melhor do que a do outro lado, né? Que tem Palmeiras, tem São Paulo, tem LDU, tem River Plate. Mas, pessoal, a gente já viu esse fio, né? Desse lado, talvez possa ser mais fácil. Mas tudo depende do Flamengo. Se o Flamengo jogar um bom futebol, não importa em que chave esteja, pessoal. O Flamengo, para mim, é favorito. Depende dele. Quem era o principal jogo das oitavas, que muito dizia, que era o principal confronto? Flamengo e Internacional. Quem foi o duelo mais fácil? Flamengo e Internacional. O Flamengo dominou os dois jogos e venceu os dois jogos. Não sofreu perigo. Mas por quê? Porque o Flamengo tornou o jogo fácil. É por isso que eu digo, o Flamengo tem que tornar o jogo fácil. Se o Flamengo tornar o jogo fácil, maravilhas. Sem sombra de dúvida. Vai ser muito bom, né? Muito bom mesmo. E tomara, né? Tomara que o Flamengo consiga fazer uma grande atuação, consiga fazer uma bela vitória, né? Primeiro, no jogo de amanhã, contra o Juventude, que o Flamengo... Contra o Juventude, fora de casa, o Flamengo amarga, né? Resultados não muito bons. Essa temporada já teve 6-0 no Maracanã, se eu não me engano foi 6-0, né? Claro, pessoal, não vai ser um 6-0. Inclusive o Flamengo pode poupar alguns jogadores, né? O Flamengo pode poupar ali talvez Arrascaeta, talvez Jorginho, alguns jogadores ali possa ser poupado, né? E eu acho que tem que poupar, né, pessoal? Porque esse jogo do Estudiantes é um jogo importante, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo pode poupar, sim, alguns jogadores, né? Não sei se vai poupar. Se poupar, fazer o quê, né? Mas, bola pra frente, né? A gente espera um bom resultado, começar aí amanhã contra o Juventude, para na quarta-feira, não sei se é quarto ou é quinto o jogo do Flamengo, conseguir uma bela vitória em cima do Estudiantes, sair na vantagem, sair na frente. Felipe Luiz vai ficar no Flamengo, sim, até 2026. Tudo indica que sim, vai querer renovar seu contrato. Só vai sair do Flamengo quando tiver com mais consolidado ali, com mais títulos, talvez, né, pessoal? Então é isso. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.